porque as populações negras são as que moram nos lugares de maior risco. Estão morando nos aterros, nos lixões, nas regiões mais perigosas, justamente por serem discriminadas e estarem fora do mercado de trabalho e das oportunidades econômicas. A moça lá falou, a colega falou da questão da periferia. Eu fui criada na periferia, depois me mudei para Vila Mariana, e para eu estar aqui com vocês, eu tive que fazer uma opção. Ou eu mantinha o meu padrão classe média estável, ou eu vinha de volta para a periferia para conseguir estar aqui presente hoje. Eu vendi um apartamento na Vila Mariana e comprei uma casa no Jabaquara, numa região de Boca de Fumo da Pesada. Eu tenho uns manos lá que eu tenho que ter uns papo cabeça. Então, eu corro com a moçada, eu corro com meus manos lá, entendeu? População corintiana também. Eu também sou corintiana, afinidade de time, né? E eu até coloquei um slide para falar das favelas, da questão da favelização, dessa questão urbana ambiental e da insustentabilidade, para falar da periferia. Mas, como eu fiquei emocionada com as intervenções aqui na frente, eu não podia deixar que esse manifesto que eu fiz escapasse, senão eu ia dormir arrependida de ter ficado racionalizando muito o que eu ia falar no contexto acadêmico-científico, quando o mais importante é falar do coração e da alma. E isso não é qualquer lugar que você pode fazer isso que eu fiz aqui agora, né? E que nós estamos fazendo aqui, né, professor? Botar a nossa paixão para fora, as nossas emoções, a nossa solidariedade étnica, colorida, e essa coisa maravilhosa desse manifesto de mulheres, e o seu apoio, né? Seu depoimento muito bonito, muito apaixonante. Porque, assim, eu, como palestina, nunca me fiz representada nem na coletividade árabe, nem me sentia representada. Como eu não tenho uma pessoa para dizer ela me representa, eu me autorrepresento e acabou. Você se autorrepresentou e acabou. Eu recebo isso como um manifesto de uma legítima liderança afrodescendente que desponta aqui pela frente. E o seu grupo são os jovens que vão herdar esse bastião aí na frente. Vocês é que vão carregar essa bandeira. Vocês podem se autorrepresentar. Não digo enquanto instituição, porque eu também não acredito mais em instituição, eu acredito em pessoas, eu acredito em seres humanos. As instituições estão aí porque a gente não pode se desprender delas, mas a gente passa a ter identidade própria, a ser eu, personalidade. Então, o que nós estamos precisando na academia, professora, é não criar tecnocratas, não formar tecnocratas, é formar cidadãos com personalidade. E nós precisamos discutir a moral e ética, não a moral vingente do quadrado da antiga ditadura, quando se falava de moral, né, moral e cívica da ditadura. Nós estamos falando de valores morais. Se vai assinar um licenciamento ambiental, doutora engenheira, a senhora pensou se tem sociedade, criança, mulher, quilombola, população tradicional, antes de liberar o licenciamento ambiental? Quem são esses que estão assinando licenciamentos ambientais, se não os nossos alunos? Quem são esses que estão aprovando verbas de projetos, se não os nossos alunos? Né? Quem são essas pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia que pode servir a favor ou contra a sociedade, se não os nossos alunos ou a nossa geração do passado que destruiu e está tentando reconstruir? Então, nós também precisamos colocar as questões éticas. Quantos mestrandos e doutorandos entram nas comunidades, companheira, nas favelas, para fazer suas teses, cria uma expectativa junto à comunidade e depois não dá retorno, nem diz o dia que foi defendida a banca do seu doutorado, do seu mestrado. Nem responde à comunidade como foi a pesquisa dele. Eu dei uma contribuição para uma tese de doutorado, na época era cobrança pelo uso da água. Um dia eu fui pesquisar meu nome e estava lá em pagamentos por serviços ambientais. Falei, o que eu estou falando? Não falei desse assunto há 15 anos atrás, não se usava essa expressão. Pagamentos por serviços ambientais, o que meu nome está fazendo aqui? Fui lá ver, era uma tese de doutorado de 15 anos atrás, de uma entrevista que fizeram comigo, eu falando da cobrança pelo uso da água, meu nome estava associado a pagamentos por serviços ambientais. Então, tem que ter cuidado, porque as palavras mudam, mas o modus operandi é o mesmo, a prática é a mesma. Se esverdia os conceitos, se apropria disso aqui, cria uma nova roupagem para fazer mais do mesmo.
É essa a crítica que a Letícia colocou do capitalismo verde, é isso mesmo. As palavras mudam, não é mais commodities, agora é produtos ecossistêmicos. É o que está na Lei Cisa do Acre, não está escrito commodity, não está escrito mercadoria, está escrito produtos ecossistêmicos. Não é mais crédito de carbono florestal, é RED. Agora é redução de emissão por desmatamento e degradação. Bonito o nome, redução de emissão por desmatamento e degradação. Mas o nome anterior era crédito de carbono florestal. Trocaram o nome da coisa. Eu fiz uma intervenção essa semana com o Apolo Hering de Minas, que é um dos que fez entrevista sobre o caso de Mariana. São 476 barragens iguais à de Mariana, em Minas Gerais. Está 476, com licenciamento ambiental. E o Apolo fez lá uma defesa da cobrança pelo uso da água. No meio do texto, ele fala pagamentos por serviços ambientais. Eu digo, Apolo, cuidado. Como é que você... Botaram uma cobra dentro do teu texto, do seu manifesto. Ele não percebeu. Alguém fez uma contribuição coletiva e introduziu a expressão pagamentos por serviços ambientais. Pesquisem um artigo que eu escrevi. O que se entende por financeirização da natureza? Está no site do MST. Companheiro do MST, onde está o companheiro do MST? Está lá no site do MST o artigo. O que se entende por financeirização da natureza? Está no Enedes, também está no site do Enedes. Leia esse artigo. Então, o capitalismo, o modelo neoliberal, que é pior que o capitalismo, porque isso é uma versão inovada do capitalismo, ele se apropria dos argumentos, ele se apropria do discurso, ele se apropria da questão racial, ele se apropria da questão ambiental, ele se apropria e coloca a sua embalagem. E, se você não perceber a coisa, você está indo na coisa de novo. Por isso que os espaços de resistência são necessários. A companheira que falou da resistência, resistência é isso que está acontecendo aqui agora. Isso aqui é ação, isso aqui é agir, isso aqui é resistência. Resistência é esse movimento que foi feito aqui na frente das mulheres. Resistência, Poena, é o que você fez aqui agora. Você bateu o martelo e defendeu o seu povo. Resistência é o que a companheira da periferia fez aqui agora. Resistência é o que a companheira Letícia fez aqui agora. Resistência é o que nós, os palestinos, estamos fazendo desde a Nakba, de 1948. E nós não vamos recuar. Nem 1 milímetro, nem lá e nem aqui. E eu, como filha de mulher brasileira de Minas Gerais e de pai palestino, tenho um compromisso com os povos indígenas tradicionais quilombola, que estão sob o mesmo processo que nós, os palestinos, sofremos lá. Estão sendo espoliados, expulsos, eliminados. Tem etnocídio? Tem etnocídio, sim. Apoena, você tem razão. Tem sim. Tem genocídio sim, Apoena, é isso sim. Quando eu disse que a questão afro do apartheid não era étnica, eu estava dizendo que tentaram dizer que vocês brigavam entre vocês para se apropriar da riqueza do território de vocês. Mas é um etnocídio, sim. É o mercado de armas produzindo uma nova guerra para tapar o buraco do banco Lehman Brothers, do subprime nos Estados Unidos. E é este o movimento que está vindo para cima dos recursos naturais, do bem comum, da água, do minério, seja lá que nome técnico que se dê para isso. Ok? É isso que eu tenho a dizer. Eu peço desculpa, eu vou ter que sair, porque eu tenho que pegar um avião, mas a organização do Enedes tem um compromisso comigo, agora é público. No próximo Enedes, eu quero participar de todo o evento, ficar na carta final, fazer a cobertura para a mídia internacional e fazer a oficina de dança pela água e missão de paz com as mulheres. Acessem no YouTube o vídeo Beijos Palestinos, que são as mulheres de Potengi, lá em cima de Natal, dançando contra o massacre de Gaza. Um beijo para vocês. Obrigada.
Então, Porto Gonçalves. Não sei se é o furacão palestino ou o furor palestino, né? As duas coisas. Olha, as perguntas estão ótimas, mas eu vou poupá-los porque costumo dizer que a fome não é boa conselheira, né? Olha só. Primeiro, ratificar aqui a reflexão da nossa colega gaúcha, eu acho que foi uma das últimas intervenções, quando falou da periferia, né, da presença da periferia, como esses grupos sociais deveriam estar mais representados em todos os eventos, e não só nesse. Mas só um número que vai ao encontro do que eu havia dito na minha primeira fala, só para se situar. Em 1960, existiam nas cidades 1,2 bilhões de habitantes, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes urbanos no planeta. 55 anos depois, 2015, de 1 bilhão e 200 bilhões, temos 3 bilhões e 600 bilhões de habitantes. Quer dizer, em 50 anos, triplicou a população urbana do planeta. Aquele mito da urbanização como lugar, né, de progresso, 7 de cada 10 habitantes urbanos do planeta estão na África, na América Latina, na Ásia. E não necessariamente na cidade-luz que prometeram, estão nas periferias. A periferia é o grande fenômeno social contemporâneo. Não à toa o Pentágono e os estrategistas das Forças Armadas estadunidenses elegeram as periferias urbanas como novo foco de combate geopolítico. Já não são mais os países ou o Oriente Médio somente, que continua tendo uma visão estratégica. Ou seja, as periferias urbanas são o grande foco de estratégias de dominação. Não é à toa que temos o PPs no Rio de Janeiro. Não é à toa que o Brasil mandou para o Haiti tropas, porque o Haiti é 90% de população favelada. Não é o caso aqui de tentar trazer para vocês a importância de todos nós nos sentirmos haitianos. Foi a primeira grande revolução que tentou romper com o colonialismo e com a escravidão. Foi o Haiti. Para quem não sabe, ali no Haiti, inclusive hoje, nós de esquerda, que estamos comemorando os bicentenários na América Latina, começamos em 2010, tomando como referência a Revolução Mexicana. Ou seja, é uma visão dos brancos mestiços crioulos. Quando a primeira revolução na América Latina, na América Latina e Caribe, foi em 1804. Portanto, deveríamos ter começado a comemorar em 2004 os 200 anos da Revolução do Haiti. Mesmo a esquerda também esquece do Haiti. Mesmo a esquerda. Por isso começa em 2010 e não em 2004 a comemorar os bicentenários. Recomendo um livro, que é papel de professor. Chama-se Os Jacobinos Negros. Todos nós devíamos ter obrigação de ler. É um livro sobre o Haiti. E vão entender, porque não se entende o mundo se não entender o Haiti. Vou deixar em aberto. A maior colônia mais rica da América Central era o Haiti. Era dali que a burguesia francesa, que fez a Revolução Francesa, tirava a sua riqueza. Era do Haiti. Cantam a Marselhesa, né? O hino nacional da Revolução Francesa, quando, na verdade, os franceses se recusaram a abolir a escravatura no Haiti. Ou seja, a liberdade, a igualdade e a fraternidade não conseguia passar do Trópico de Câncer. Talvez a linha atrapalhasse e tropeçasse a liberdade francesa. Então, um dia a gente precisa ampliar. Por isso que não é uma questão lateral ou marginal. É a questão de gênero, a questão racial e a questão de classe. Não sei como é que se pode libertar a classe proletária esquecendo daquelas que cuidam da prole. É, no mínimo, uma ironia. Como se fosse possível explorar a mais-valia do trabalhador na proporção que se explora, ignorando que é o trabalho não pago da mulher em casa que permite que o trabalhador receba o salário que recebe. Ou seja, não se entende a exploração do homem na fábrica se não entender o trabalho da sobreexploração da mulher na casa. Como é que até hoje nós continuamos pensando a libertação da classe proletária na fábrica? A classe proletária passa pela mulher. A identidade de classe passa pela mulher. Eu estou falando de identidade de classe. Olha só. Não estou falando de identidade de gênero.
Estou falando da identidade de classe proletária passa pela mulher. Eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, ou seja, junto. Se quiserem mais espionagem, pode criar mais um. Essas coisas vêm juntas. Elas não vêm, não é para adicionar à mulher a questão de classe, entendeu? É a mesma coisa ao mesmo tempo. É preciso ampliar o horizonte machista que também atravessa a esquerda, que pensa a produção e não pensa a reprodução. Estou falando aqui em companhia de uma marxista feminista, chamada Silvia Federici. Para quem não conhece, acessa lá, pode botar no Google, que vai aparecer El Caliban e Las Brujas, ou seja, o Caliban e as bruxas. Bota PDF que sai o texto pronto, é a tese dela. Eu não estou querendo dizer que o que eu estou dizendo foi dito por ela, mas eu estou dizendo que eu só pude dizer isso que eu estou dizendo depois de lê-la. Pode ser uma interpretação muito própria minha, mas eu confesso que essa interpretação que eu só fiz depois de lê-la. Portanto, eu atribuo a ela pelo menos a inspiração do que eu estou dizendo. Né? Não quero comprometê-la com a minha visão dela. Né? É uma leitura, mas eu trago isso para vocês. Então, não são questões laterais, mas secundárias, são questões que vêm ao mesmo tempo. Nós pensamos a questão de classe separada da questão de gênero, a questão de classe separada da questão racial. Sabemos que se paga menos às mulheres e aos negros, por exemplo. Como é que isso não faz parte da exploração da mais-valia? Como é que eu posso separar as três coisas? O que é acumulação primitiva, senão a contraparte necessária da acumulação civilizada? Vocês perceberam que esse conceito é um conceito colonial? A acumulação primitiva é para negro, é para mulher, é para índio, ou seja, para as regiões das periferias, não é isso? Ali pode-se explorar, ou seja, como se tivesse uma acumulação civilizada e uma acumulação primitiva. Eu estou pegando os próprios termos do Marx e devolvendo ao marxismo. Não estou abandonando o barco. Estou querendo radicalizar o barco. Espero que o meu colega do MST tenha entendido o que eu disse. Estou aqui para combater o MST. Não estou aqui para isso. Mas estou aqui inspirado numa pessoa que vocês criaram, o pessoal do MST, uma Escola Nacional Florestan Fernandes. Espero que vocês tenham entendido o Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, por exemplo, é um cara que entendia de Max Weber, que não era marxista. Mas Florestan Fernandes é marxista. Mas entendia de Max Weber, porque era sociólogo rigoroso. Sabia que o Weber ajudava a gente a entender certas coisas. Por exemplo, num seminário como esse, qual é a natureza desse seminário? Sobretudo aqui tentar fazer um discurso que seja amparado na especificidade da universidade. Portanto, aqui nós temos um discurso que tem que ser necessariamente com base na dúvida. Isso eu aprendi com Max Weber e Florestan. Ou seja, ninguém faz ciência com certezas. Se você tem certeza, você não investiga. Você só faz ciência se você tem dúvida. E parece que a esquerda está sem dúvida, só está com certezas. E essas certezas são insuficientes para transformar o mundo. Num espaço como esse, temos a obrigação de discutir as nossas dúvidas e não fazer proselitismo político puro. Não se faz política sem certeza. Me acompanhe que eu tenho dúvida. Ninguém vai te acompanhar. Eu não sou doido, não é isso? Mas qual é a natureza desse evento? É teórico-político, não é só político, não é isso? Então temos que trabalhar com a dúvida. Botar nossas dúvidas para dialogar, em vez de estar fazendo proselitismo. Aprendi com Florestan. Espero que tenha entendido o que eu disse. Como é que podemos hoje abrir mão de um MST? Ninguém pode abrir mão do nível mínimo de organização que temos para combater esse monstro que está aí. Mas eu diria, e vou insistir, estamos com um problema sério. Não podemos abdicar do marxismo pela contribuição que o Marx nos deu para fazer a crítica do capitalismo. Mas vou repetir. Não se constrói uma sociedade com a crítica ao capitalismo. Se constrói uma sociedade com outros valores, com outra ética. Eu não quero um novo modo de produção, porque senão eu estou prisioneiro da produção. Eu quero um outro horizonte de sentido para a vida. Isso é Aníbal Quirrano, ou seja, um marxista inspirado em Mariátegui, que por sua vez era inspirado nos indígenas. Ou seja, é um outro horizonte de sentido. O que nós temos para apresentar de valores? Qual é o nosso nível de solidariedade com o sofrimento do outro? Aqui e agora. É muito fácil criticar também o capitalismo da Ibope, em certos meios. Eu diria isso é necessário e ser sério. E quando a gente está falando criticando o capitalismo, será que a gente está levando a sério ou é um palavrão? É uma acusação?
Será que a gente percebeu por que o capitalismo é antiecológico? Será que a gente entendeu por quê? Aí vai ter que recorrer a Marx. Não tem saída. Ele resolveu para a gente esse problema. Uma sociedade que separa o homem da natureza. Então não é só uma questão epistêmica, é uma questão também de reforma agrária. Tem que devolver o homem à terra. Mas é mais do que terra, me desculpem. A luta é por território. Isso eu aprendi com camponeses, indígenas e quilombolas. Nós não queremos terra. Eu ouvi essa frase 2 vezes e me percebi assim, com dúvida de entender o que eles diziam. Nós não queremos terra, nós queremos território. Eu me pus a estudar o que significava isso, entrevistando-os e lendo, que é meu papel como professor universitário. E eles queriam um sentido para estar na terra. Não era terra como meio de produção, era terra como meio de vida, como sentido para a vida, era mais profundo. A luta não é por terra, é por território. É a luta para continuar sendo quilombola, ou a luta para, na verdade, continuar sendo aimara. Uma luta para continuar sendo Yanomami, para continuar sendo Guarani. Quem é que vai ensinar um Guarani a resistir depois de 500 anos sendo ninguneado, ou seja, sendo ninguneado, que sendo ninguém, não é isso? Uma expressão que tem que inventar, aprendi com o Darcy Ribeiro. Disseram que ele era um ninguém durante 500 anos, é isso? Aí tu hoje pega o cara lá na periferia, sem dente, bêbado, e diz, sou Guarani. O que eu posso dizer para esse cara depois de 500 anos? Humilharam, não é isso? Disseram que ele era um merda, e depois de 500 anos dizer, eu sou Guarani, eu não vou ser o que vocês querem que eu seja. Estou sem dente, estou desdentado e estou borracho, como se diz mal, mas sou Guarani. Como é que eu posso ensinar esse cara a resistência? É isso? Depois de 500 anos, ele continua se dizendo que ele é uma coisa que não é aquilo que quiseram que ele fosse. Será que eu não tenho nada a aprender com esse cara? O que mais se faz nas nossas periferias? Eu estava na Bolívia e estava um cara falando lá, o tempo todo, mutiró, mutiró, mutiró. Eu achava que tinha uma palavra parecida em português. Aí fui lá falar com ele no intervalo. E aí, a gente lá do Brasil tem uma palavra parecida com mutiró, que é mutirão. E ele aí começou a falar em português comigo. Ele era Guarani da Bolívia. Mutirão é uma palavra Guarani. Aí me caiu a ficha. O quanto eu era eurocêntrico. Eu estava procurando o proletário na periferia com a visão lá europeia. E não percebia que a coisa que mais se faz nas periferias é uma prática indígena, camponesa, fazia mutirão. Ou seja, os índios e os camponeses colonizaram as cidades. É uma colonização dos que vieram a pé, que vieram por baixo. É preciso descolonizar nossa visão das periferias. Aprender com esse tipo de cultura. Mas é preciso daí não querer um novo modo de produção, mas um novo modo de vida. Eu nunca me esqueço que o subtítulo do Capital, o Capital não é um livro de economia. Eu costumo dizer para os meus amigos que são marxistas, que se diz economista marxista, não entender nem de marxismo nem de economia. Porque o livro do Marx, o subtítulo, está lá bem claro. É Contribuição à Crítica da Economia Política, não é um livro de economia política. Não é? Sei que preciso encerrar, teria muita coisa para dizer para vocês, mas queria partilhar com vocês também as minhas dúvidas, mais do que as minhas certezas, que certamente são anti-Temer e anticapitalismo e contra a colonialidade, racismo, machismo e tudo isso que é esse monstro que destrói o planeta e a humanidade. Obrigado. Santi, eu quero falar rapidinho. É uma pergunta? Não. Não, é um repasse? Tá, vamos, pode ser. Pode ser? Então tá. Não, só queria dar um recado rapidão para os homens, principalmente, que estão aqui. Eu acho que a gente não está nem em tempo mais de mulher ter vergonha de ser mulher. Tá? E o apelo justamente para vocês, que aqui a gente está entre muitas minas empoderadas, mas na realidade não é assim. Então, é um apelo a todos vocês para abrirem muito a cabeça e pensarem a realidade das mulheres e também a quebra do machismo dia a dia em todos os grupos de futebol, os grupos de faculdade, de tudo que vocês têm. E aceitar e discutir e empoderar as mulheres que estão se relacionando com vocês de maneira, seja amorosa, seja como amigo e seja dentro da própria família, de entender